Hello guys, my name is Marcos Arruda and today our class is about simple past irregular verbs. Gente, meu nome é Marcos Arruda e hoje a nossa aula é sobre o simple past, passado simples, os verbos irregulares. Gente, lembra que na última aula nós falamos sobre os verbos regulares, aqueles que seguiam a regra para serem colocados no passado. Hoje a conversa é um pouco diferente. Nós vamos falar sobre verbos que não seguem regras para irem para o passado. Ou seja, cada verbo tem a sua própria conjugação. E aí precisamos ter muita atenção, porque não existe regra, então precisamos decorar, precisamos utilizar o máximo possível para que nós possamos estar acostumados com esses verbos e aí sim saber que determinados verbos passam para o passado com regras e determinados verbos passam para o passado sem regras, com a sua própria forma. E hoje vamos falar desses verbos. Bem, lembrando que o simple past é utilizado para expressar hábitos ou ações que aconteceram no passado e não irão mais acontecer. E aí eu tenho ali irregular verbs, os verbos irregulares. Primeiro ponto. To talk about what happened yesterday, we use the past tense. Para falar sobre o que aconteceu ontem, nós utilizamos o passado dos verbos. Segundo ponto. Irregular verbs change completely example. E aí, gente, os verbos regulares eles mudam completamente. Olha o exemplo. O go, que está no presente, tem o seu passado went. Então não tem aquela regrinha do ed no final. O eat, na sua forma base, no passado ele é ate, que é o verbo comer. O do, o verbo fazer, did no passado. Também não está seguindo regra. Então só para recapitular os verbos. Go, ir, eat, comer, do, fazer, realizar, ou algo do tipo. Esse do, gente, ele tem vários significados dependendo da situação, dependendo do contexto. Então, nós temos uma tabela de verbos irregulares. A primeira parte, swim, no presente, swam, no passado. Teach, o verbo ensinar, no presente, verbo no passado, taught. Buy, o verbo comprar, no passado fica bought. Speak, falar, no passado fica spoke. Do, fazer, realizar, no passado fica did. Sell, o verbo vender, no passado fica sold, vendeu. Wear, no passado, o verbo, no presente, o verbo usar, no passado, were. Read, o verbo ler, no passado, read. E aí percebam um detalhe. Read no passado e read no presente e read no passado, eles têm a mesma escrita, porém com pronúncias diferentes. Recapitulando, read no passado, read no passado. Read no presente, read no passado. Hear, o verbo ouvir. Hear, o verbo ouvir no passado, heard. Eat, como nós já tínhamos visto lá no exemplo, eat, o verbo comer, no passado, ate. Run, o verbo correr, no passado, ran. Put, o verbo colocar, encaixar, enfim, put, no passado, put. E aí nós temos mais um detalhe, porque os verbos são praticamente iguais, com as pronúncias muito parecidas, mas obviamente alguns verbos, a diferenciação irá acontecer quando estivermos falando em determinadas situações, onde vai ter uma marca de tempo, yesterday, last week, last month, ontem, na última semana, no último mês, e aí sim nós saberemos que o verbo está se tratando no passado ou no presente. Mais um verbo também já visto no exemplo anterior, go, o verbo ir. No passado, went. Cut, cortar. Cut, cut. Tanto no passado quanto no presente. E aí, professor, como é que eu sei que é presente e é passado? Pelo contexto. Eu acabei de falar sobre isso, então em alguns momentos você precisa utilizar do contexto para perceber se o verbo está no presente ou está no passado. Fall, o verbo cair. Fell é o passado. Drink, beber. Drank, bebi, bebeu, beberam. Fly, voar, flew. Voei, voou. Choose, escolher. Chose, escolheu. Então nós temos esses exemplos, essa lista de verbos irregulares. Então vocês conseguem perceber que nenhum deles segue nenhuma daquelas regras dos verbos regulares. Cada um tem a sua própria conjugação no passado.
Partindo aqui para a nossa formação, para a nossa formation, nós temos as formas afirmativas, negativa e interrogativa. É bem parecido com aquela outra formação que nós havíamos feito sobre os verbos regulares. Então, na afirmativa eu vou ter sujeito, mais verbo, mais complemento. Então, I went shopping yesterday. Eu fui às compras ontem. Na negativa, sujeito mais didn't, que é o verbo auxiliar, mais o verbo na sua forma base. I didn't go shopping yesterday. Eu não fui às compras ontem. E na interrogativa, did, né, o verbo auxiliar primeiro, depois o sujeito e depois o verbo na sua forma base. E, obviamente, não esqueça de interrogar. Did you go shopping yesterday? Você foi às compras ontem? E aí, gente, começando pelas nossas notas, lá embaixo, em preto, nós temos a primeira nota, didn't, que é o nosso verbo auxiliar na negativa, que é a contração de did mais not. E na segunda nota, são sobre as short answers na negativa e também na afirmativa. Primeiro, yes, I did, yes, she did. Então, gente, lembra disso. Se na pergunta eu tenho did, na resposta eu também vou ter, seja ela negativa ou afirmativa. Short answers na negativa, no, I didn't, ou no, she didn't. Né? Há respostas para todas as pessoas do discurso. Beleza? E aí, gente, agora vamos praticar. Let's practice. Use the past tense of the verbs given. Você vai ter que utilizar o passado dos verbos dados. My dog, meu cachorro, on my bed last night, na minha cama na última noite. E o verbo é sleep, o verbo dormir. Então, para eu utilizar o passado desse verbo, a frase ficaria My dog slept, que é o passado de sleep, on my bed last night. Meu cachorro dormiu na cama na noite passada. Segundo exemplo, Our English course began, é o nosso verbo que nós vamos ter que utilizar, 3 months ago, 3 meses atrás. Então, Our English course began 3 months ago. O nosso curso de inglês começou 3 meses atrás. Próximo exemplo. The students take, é o verbo pegar, an exam yesterday. Então, the students took an exam yesterday. Os estudantes pegaram, tomaram um exame, né, fizeram um exame, se aplicaram a um exame ontem. You break, é o verbo entre parênteses, my mobile phone. E no nosso próximo exemplo, you, você, my mobile phone. Então eu tenho o verbo break, o verbo quebrar, enfim. E aí a frase ficaria You broke my mobile phone. Você quebrou o meu celular. Próximo exemplo. We go to Slovakia last year. Então o verbo go, o verbo ir, né? Nós ir para a Eslováquia no último ano. Então eu tenho que colocar o verbo go no passado. E o verbo go no passado fica We went to Slovakia last year. Nós fomos para a Eslováquia no último ano. E por último, nosso último exemplo, I read, é o nosso verbo que nós vamos ter que utilizar na sentença, an interesting book last week. Nós lemos um livro interessante na última semana. Então, no passado ficaria I read an interesting book last week. Então, ficam os exemplos dos nossos verbos irregulares. Gente, última dica, verbo irregular não segue regra, então você precisa ler o máximo possível para saber utilizar o passado de cada verbo irregular. Beleza? So, antes de nós terminarmos, deem uma olhada nesses links onde vocês podem encontrar conteúdo escrito, exercícios com gabarito, vídeo, aula. Então, façam esses exercícios, pratiquem e mantenham o ritmo das aulas. See you, bye bye. Vejo vocês por aí.